E, dando continuidade aos nossos trabalhos, eu tenho a honra, a alegria de chamar meu amigo Alexandre Rocha de Almeida de Moraes, promotor de Justiça do Primeiro Tribunal do Júri, ex-assessor da Procuradoria-Geral de Justiça, ex-coordenador do Memorial do Ministério Público do Estado de São Paulo e, atualmente, assessor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Alexandre, a palavra está com você e conte um pouco como foi a sua participação, a sua coordenação no memorial para a gente ter o que temos hoje. Boa tarde a todos, a todas. É uma liturgia do Ministério Público, quem é da casa entende um pouco o que eu vou fazer. Quero agradecer em nome do Procurador-Geral de Justiça, Sua Excelência, Dr. Ismânio, ao Subprocurador-Geral Institucional, Dr. Franco. Quero agradecer, pedindo licença para cumprimentar minha querida amiga e colega Cíntia, que está na gestão do memorial. Quero cumprimentar aqui pessoalmente a Karina Santos, que é a gestora técnica do Memorial do Ministério Público de São Paulo. Quero fazer uma saudação muito especial ao conselheiro Antônio Pereira Duarte, que está aqui e que fez a abertura pela manhã. Eu sou um leigo, eu sou promotor de justiça, sou promotor do júri. Eu vim falar de uma pequena jornada como leigo, mas eu vim preparado para falar uma coisinha. Depois de ouvir essa fala, e também da professora que está aqui, eu resolvi mudar um pouquinho. A gente no júri é um pouco assim, e tentar customizar um pouquinho a dificuldade que foi a minha participação, com outras pessoas que estão aqui, a minha participação como quem gosta de história, como quem gosta do Ministério Público, e nasceu praticamente dentro do Ministério Público. Quem vai me suceder, eu quero estragar um pouquinho a surpresa, porque eu vou fazer essa saudação especial ao final, mas eu não posso deixar de registrar. Quem vai me suceder é o Dr. Kogan, que é uma referência histórica do Ministério Público paulista e brasileiro. Eu quero deixar isso claro, mas eu vou fazer a saudação ao final. Mas o Dr. Kogan e os mais antigos de São Paulo sabem que eu nasci dentro do Ministério Público porque eu sou sobrinho de uma das mulheres mais importantes da história do Ministério Público brasileiro, que se chama Tilene Almeida de Moraes, que é o nome, inclusive, que batiza a sala do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Então, eu nasci dentro do Ministério Público, desde pequeno eu vivo o Ministério Público, e a minha tia também era uma pessoa procurada com a história. Eu fui funcionário do Ministério Público antes de ser promotor. Agora, em outubro, completar 24 anos que eu entrei como oficial de promotoria. Eu fui oficial de promotoria com muito orgulho por quase 5 anos no Ministério Público de São Paulo. E depois, obviamente, eu não tinha opção e nem livre-arbítrio. A minha única vocação de vida, minha única coisa, o único desiderato de vida era ser promotor de justiça. Quando eu tive a oportunidade de assumir a assessoria do Procurador-Geral, eu tive a chance aqui de... E eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que ouvindo o que todo mundo estava dizendo aqui, a gente precisa fazer uma aliança entre o passado e o futuro. Eu estou dizendo isso porque, sociologicamente, a gente vive uma época onde tudo é efêmero, superficial, onde só tem homens light, de um modo geral. Todo mundo não se preocupa com o passado porque a gente vive a época do hedonismo, da autossatisfação. A revolução dos meios tecnológicos fortaleceu isso, porque todo mundo se preocupa a ponto da revista Time, em 2013, ter dito que a grande inovação tecnológica daquele ano foi o pau de selfie. Aquilo é um símbolo, eu acho, de uma época que a gente vive. Nós somos assim. A gente se policia para não ser... para não ficar seduzido com essa falsa percepção de fama que as redes sociais e a tecnologia nos faz. Mas, se a maioria das pessoas que estão aqui, que já são de uma geração que não necessariamente nasceram com a tecnologia, desculpa dizer, sociologicamente a gente precisa entender qual é essa nova geração de servidores e de promotores de justiça que estão ingressando dentro do Ministério Público com uma mentalidade já nascida, número 1, na democracia, com uma visão horizontal e não mais verticalizada de autoridades.
Número 2, ou seja, nem entende muito esses rituais de cumprimentar todo mundo, de chamar os mais velhos de senhor, de doutor. Não entende, porque já não foi educado desse jeito. Tem o bônus e o ônus de todas as gerações. Essas gerações que nasceram na tecnologia da informação já vivenciam isto como um novo processo. Então, eu concordo, não dá só para contar a história de uma forma escrita. Eu descobri que dentro da minha geração, eu era um dos poucos que até 3 semanas atrás ainda assinava jornal escrito. Eu tentei, assim, não me render àquilo, mas não tinha mais cabimento. Porque até as linhas editoriais eu podia ler tudo na internet, eu estava pagando à toa. A sensação que eu estava tendo nos últimos tempos, durante 20 anos eu assinei jornal escrito, era de que todas as notícias eram antigas. Tudo aquilo, porque a velocidade, a aceleração da comunicação é uma coisa avassaladora. Muitos sociólogos desse nosso tempo contam, esse fenômeno que a gente está vivendo é, para a história da humanidade, similar à invenção da roda. A gente nem tem noção, a percepção clara do que é a revolução dos meios de comunicação. Mas fato é, e a gente precisa entender, há diferentes públicos dentro do nosso Ministério Público. E pouco importa de que estado você é. A gente não pode se olvidar disso. Eu estou dizendo o seguinte, não dá para fazer pura tecnologia, porque os mais novos podem até gostar disso, mas os mais antigos vão reclamar, como alguns aqui em São Paulo reclamam, que não recebem mais o diário oficial por escrito. Não dá para prescindir de determinadas coisas. Há uma discussão clara aqui em São Paulo se a gente continua imprimindo, por exemplo, revistas científicas ou se só tem a via digital, porque tem muita gente que não está acostumado a ler no computador, ou ler no tablet, ou ler no celular. Então, a gente precisa, eu acho que, primeiro, assumir com humildade que a gente está falando para públicos diferentes, primeiro, internamente. Segundo, eu não vou contar aqui coisa técnica, porque eu nem sei, eu sou leigo. O que eu só posso dizer é do que eu ouvi até agora aqui, e da experiência do que eu tive, porque, para iniciar a jornada da construção do Memorial do MP, a gente foi atrás de pesquisar outros centros de memória. Nós visitamos museus, nós conversamos com profissionais que trabalham com isso, com o espírito aberto para aprender, porque a gente não dominava absolutamente nada de metodologia, de taxonomia, a gente só tinha boa vontade. Eu sei que alguns vão passar por isso, ou estão passando por essa transição. Então, me parece que essas dicas práticas talvez sejam importantes. E por que elas são importantes? Porque a gente pode falar do centro de memória privado que a gente quiser, mas montar centro de memória numa instituição pública, política como o Ministério Público, são outros 500. E quem não entende isso, desculpa, é porque não vive o MP. Então, a gente precisa ter um cuidado. Eu acredito em pautas democráticas. Eu sempre fui defensor de uma postura progressista. Por que eu estou dizendo isso? Porque, ao mesmo tempo que tem uma nova geração, e a gente precisa destacar, porque a história, inclusive, serve para a gente mostrar o que a gente fez de errado e corrigir rumos. É preciso despertar numa nova geração a ideia de que o Ministério Público não nasceu no dia que ele entrou no concurso, seja como oficial, como auxiliar, como analista, como promotor. É preciso que a gente entenda com humildade que, a rigor, nada de novo foi feito. Ao longo da história, todo mundo tem uma pequena contribuição. Então, eu estou deixando e fazendo um registro público e dando um testemunho público. Antes da gente inaugurar a comissão de estruturação do memorial e a gente começar fisicamente a construir o memorial que todos podem conhecer, antes disso, outros fizeram isso. A minha tia, na década de 70, 80, depois disso, o Dr. Visconti, a colega Jaqueline, fizeram isso com um foco específico, porque a nossa história como instituição, que é muito nova, ela é construída com um tijolo de cada vez. Só que tem algumas coisas peculiares no meio desse processo. Os grupos políticos dentro da instituição vão se alternando. Então, ao mesmo tempo que eu tenho este problema, que é uma instituição muito política, ao mesmo tempo que eu tenho a necessidade de construir na medida do possível, porque eu não acredito em isenção nenhuma, ideologicamente, sempre a gente conta versões da história e não fatos propriamente. Porque a gente aprende isso na psicologia judiciária. Eu conto e peço para alguém descrever para mim o que é isso aqui, e cada um conta isso com a sua história de vida, com as suas mazelas, com as suas dores, com as suas perdas. Cada um vai contar isso. Eu posso, objetivamente, chegar à conclusão de que isso aqui é um copo d'água, mas eu tenho certeza que alguém na plateia vai enxergar nisso poesia, por exemplo. A versão
da história é contada assim, a versão que predomina ou a que fica, conta até alguém vir contrariar isso ao longo do tempo. Tudo bem. Agora, no Ministério Público ou em instituições públicas, isso é pior ainda. E eu vou dizer por que é pior, e aí eu concordo com as novas gerações. Raimundo Faoro já contou isso para a gente. Os grandes pensadores da história do Brasil já contaram isso para a gente. Nós somos um povo que adora ser nome de placa de rua. Nós viemos de uma cultura patrimonialista, fisiológica, e todo o processo de colonização nos fez por herança, e vejam o que a gente está vivendo hoje em relação à corrupção, é um subproduto de uma mentalidade da formação do povo brasileiro, como o Buarque de Holanda já contou. Nós somos assim. A gente adora ser cordial para o bem e para o mal. A gente veste essa camisa porque isso está no nosso DNA. Mas algumas coisas ou alguns hábitos a gente pode mudar. A gente adora homenagear todo mundo ser nome de tudo. Eu sei disso. Todo mundo gosta de ser lembrado. Todo mundo gosta de ser registrado. E isso, as gerações mais novas, elas se irritam com isso. E eu, que dou aula há 10 anos em faculdade, vejo os novos alunos de faculdades de Direito, por exemplo, pouco se interessarem de saber quem é o fulano que está com o quadro na parede. Ele já é de uma geração que se interessa por outras coisas que não o nome da parede. Eu sei que essa transição não é simples, mas eu acho que esse é um desafio do Ministério Público brasileiro. Então, o que eu anotei aqui para falar é, número 1, para a construção de um projeto, me parece, ninguém pode ser dono da história, ou pelo menos, mesmo havendo uma tendência ideológica de se contar, ninguém pode ser o proprietário de como essa história vai ser contada dentro do Ministério Público. O que você quer dizer com isso? Primeiro, o cuidado político que nós adotamos na época. Nós chamamos para compor a estrutura da comissão que iria estruturar o memorial, personagens, membros, procuradores e promotores, todos que estão aqui técnicos sabem disso. Às vezes a contribuição dele é simplesmente de ser física e não fazer nada. Mas nós chamamos para compor a comissão de estruturação um personagem de cada órgão da administração importante para a gente mostrar que aquilo era uma construção plural. Nós fizemos questão, na fase de estruturação, de chamar pessoas que ideologicamente não faziam parte ao grupo político que estava no comando. Porque a gente precisava, para começar essa jornada, de legitimação institucional. Como a jornada ia ser longa, a gente precisava que não viesse alguém agorar o projeto. Que não viesse alguém dizer, ou começar a construir a ideia de que, quando eu assumir o poder, eu desmantelo tudo aquilo ali. E vou contar a história de outra forma. Então, eu acho que este é um cuidado político que quem trabalha com museu, com história, talvez não enxergue na nossa instituição. Nós precisamos, acho que uma cautela como essa. Acho que a gente precisa. Porque se você trabalha designada ou designado por um procurador-geral X, e ele não goza, porque ninguém é unânime em nada, do apoio de todo mundo, fatalmente vai vir gente fazer campanha contra. Quem gosta de história, você identificou que tem um mínimo, obviamente, de compromisso com a instituição, mas que está no outro grupo político, tem que ser convidado para participar desse processo. Essa é uma percepção pessoal de uma história que a gente fez desse jeito aqui e que deu certo. Segundo ponto. A gente não sabia exatamente como começar. Então, seguindo uma parte da cultura também patrimonialista, uma parte que eu acho que era importante. Por quê? Porque o Ministério Público de São Paulo, ele tem, para este perfil pós-88, ele tem uma participação muito relevante. Por quê? Porque era uma geração de idealistas da década de 60, 70, que foram construindo um DNA de Ministério Público com colegas, óbvio, de outros estados, mas aqui dentro tinha um celeiro de uma geração que se preocupava mais com bandeiras do que propriamente com salário. E esta geração ajudou a construir, dentre outras coisas, no Congresso de 85 aqui em São Paulo, depois na Carta de Curitiba em 86, e depois na Constituinte, 4, 5, 6, 7, 10 membros, inclusive a minha tia, morando em Brasília 2 anos, para deixar como um grande legado
o modelo de Ministério Público que a gente conhece hoje, que não tem em nenhum lugar no planeta Terra. Não existe modelo de Ministério Público igual ao brasileiro. Acho que o Constituinte não tinha nem ideia do que ele estava fazendo quando ele deu tanto poder para a instituição. Eu não estou dizendo que a gente está bem, hein? Eu estou dizendo que, pelo menos em termos normativos, pós-88, eu identifico 3 grandes personagens desse ciclo democrático, ou do maior ciclo da nossa história. Imprensa livre, nem tanto assim, mas pelo menos em tese. Sociedade civil organizada, nem tão organizada assim, porque várias estão aparelhadas. E Ministério Público. Ainda que a gente não saiba exatamente, ou não tenha completamente se afeiçoado à democracia ainda, no meu sentido, no meu modo de ver. Agora, de qualquer forma, o fato de ter tanta gente importante que viveu esse ciclo antes e depois, nos fez tomar uma decisão. Vamos começar com memória oral. Então, a primeira dica aqui, entrevista. Básico do básico. A gente montava roteiro. A gente tinha lição de casa para fazer. Estudava tudo o que era possível do entrevistado. Montava roteiro de perguntas e deixava claro para a pessoa que seria entrevistada que ela ou ele teriam a liberdade total de contar a versão sobre a sua ótica, sem nenhum tipo de interferência. Porque eu quero deixar claro, vários dos entrevistados eram politicamente de outro grupo político, ou de outro lado. Então, toda essa cautela. Segundo lugar, nós tínhamos que definir, e eu acho que isso é importante, porque nunca ninguém vai concordar com tudo que você faz, mas a gente tinha que definir uma taxonomia mínima, ou critérios mínimos objetivos, e publicar para todo mundo isso. O que eu quero dizer é quem será entrevistado. Porque todo mundo quer ser entrevistado. E nós tomamos uma eleição que era assim. Número 1, procuradores gerais, presidentes de associação do Ministério Público. Num segundo momento que vai começar, ou é para começar, ou acho que isso vai começar, os corregedores do Ministério Público. E, excepcionalmente, pessoas que não ocuparam esses 2 cargos, mas que têm uma referência histórica acima de qualquer suspeita dentro da instituição. Vou dar alguns exemplos. Nós temos aqui em São Paulo uma desembargadora que foi a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, oriunda do Ministério Público. Critério razoável, entendeu a comissão, para a entrevista. Nós tínhamos um poeta, Paulo Bonfim, que é um grande sabedor de história do Ministério Público e do Poder Judiciário paulista, que era um critério mais ou menos razoável. Nós, para o nosso bem, tomamos uma decisão a tempo de entender que, historicamente, ouvir Plínio de Arruda Sampaio era um critério acima de qualquer suspeita, mesmo ele não tendo ocupado o cargo nem de procurador-geral, nem de presidente da associação, nem de corregedor do Ministério Público. Aliás, a figura proeminente mais importante para fins de Ministério Público foi o pai dele como corregedor, do que propriamente ele. Mas o Plínio tinha, dentre outras coisas, uma história, um papel importante na Constituinte que precisava ser contada para o Ministério Público. Então, quem não era deste processo ou desses cargos tinha que ter um critério objetivo, porque eu quero confidenciar uma coisa que acontece e quem começar a fazer memória oral vai sentir isso. As pessoas se convidam para ser entrevistadas. No começo, ninguém gosta do filho feio. Depois ele começa a crescer, ele começa a ganhar corpo, foi assim que a gente começou a fazer, e as pessoas começavam a pedir para ser entrevistadas. Então, é sempre bom que a gente tenha de antemão os critérios publicados, inclusive para poder falar para os amigos, que infelizmente não é a hora que tem uma comissão que te dá a guarida, para que neste momento sejam realizadas entrevistas de quem ocupou esses cargos. E não adianta a gente contar isso de uma forma diferente, porque no MP é assim que funciona, no judiciário é assim, nos órgãos públicos é assim que funciona. Uma preocupação que a gente teve, e eu quero tentar conciliar isso com o presente e o passado, faltou, na minha época que eu estive aqui, uma coisa que eu não conseguia realizar, ainda fico brigando por isso, não sei quem vai fazer. Todo o Ministério Público deveria ter um livro de ouro. Como a gente vai nos grandes hotéis, um livro de ouro. A diferença que eu acho é que, não obstante a gente contar numa página pequenininha no final, quem foram os procuradores gerais, corregedores, os presidentes de entidade de classe, etc.,
os conselheiros, bem pequenininha. A minha ideia, e eu acho que essa ideia pode ser emprestada e fomentada por todos que estão aqui, é, quem não tem ainda, que construa o seu livro de ouro, não a partir da história dos homens, mas a partir da história das causas do Ministério Público. Porque senão, desculpa dizer, vira livro para a gente guardar no armário e mostrar só para a família. E não com a ideia de um centro de memória de ser aberto ao público. O que me interessa, eu não sendo do Ministério Público, querer saber fulano ou beltrano. Pouca gente se interessa por isso. Aliás, os grandes nomes da história do Ministério Público que geram algum tipo de interesse para o público externo é porque foram mulheres ou homens fora do seu próprio tempo, que fizeram coisas muito maiores do que o próprio Ministério Público. Que o diga o Dr. Arthur Kogan, que vai contar aqui, por exemplo, em relação a um dos maiores da história, que é o livro que ele publicou. Um dos príncipes do Ministério Público, um dos maiores de todos os tempos. Era preciso insistir, eu sei que isso não é fácil, e isso é um rompimento cultural, mas a gente precisava tentar insistir de ter um livro do Ministério Público contado preferencialmente ou primordialmente a partir das causas do MP. A primeira ação civil pública que acabou com o trabalho escravo sei lá onde. A primeira ação de consumidor de São Paulo é uma propaganda, é uma ação contra Benetton, em que uma menina negra, com os cabelos sob a forma de um chifre, fica ao lado de uma menina de cabelos dourados e cacheados, como se simbolizasse uma figura angelical. Naquela época, na década de 80, essa discussão era muito vanguardista, porque a gente estava tendo uma discussão de racismo. E aquela ação civil pública é, para a gente, uma causa que precisaria ser contada, que não tem a ver mais com o MP. É uma causa, por exemplo, de uma questão racial, que tinha que ser contada. Nós estamos vivendo agora a afirmação de igualdade material em relação a homens e mulheres. Nós estamos vivendo isso. Acho que discutir, por exemplo, o papel da mulher no Ministério Público é importantíssimo para as próximas gerações. Há um tempo atrás, a gente festejou a Ellen Grace. Agora, ninguém lembra mais que a Ellen Grace foi a primeira ministra do Supremo, porque já tem várias. Nós ainda festejamos o Joaquim Barbosa como negro no Supremo. Isso tem que ficar, desculpa dizer, a gente tem que lembrar com vergonha dessas histórias, gente, porque é preciso mais negros no Supremo. Só que isso só vai acontecer quando a gente afirmar a democracia. E eu acho que isso vale também em relação ao MP. Mas a gente tem que se preocupar como que o público externo vai olhar essas causas. E eu acho que isso é importante. Na medida do possível, contar mais de causas do que, propriamente, de pessoas. Nós fizemos uma campanha de arrecadação de acervo. Tomamos a ideia de, a partir do momento que a gente tinha pílulas de entrevistas, de fazer uma grande campanha de arrecadação de acervo. E vende tudo. Então, minha dica, fixe critério, tá? Tinha colega mandando coleção de revista, que não tinha nada a ver com o MP, só para abrir espaço no fundo da casa dele. E como que você gentilmente fala, eu te agradeço, mas isso não me interessa, porque o colega fica melindrado. Ele fica machucado, magoado. Então, a minha dica, na hora que você fizer a campanha, coloque antes qual é o tipo de material que você aceita, ou então diga, para diluir, e para que você, que na ponta está lá resolvendo isso, não sofra, diga que o material passará pelo crivo do conselho gestor do memorial para saber se é servível ou não para fins de memória histórica. E aí você tem um jeito de diluir o problema sem parecer que você quer desagradável, porque as pessoas às vezes não têm desconfiômetro. É bem simples assim. Numa dessas campanhas, aconteceu uma coisa mágica. Eu não vou estragar toda a surpresa, porque eu acho que vocês podem ver depois amanhã no memorial, e um pouco o Dr. Kogan vai contar daqui a pouquinho. Mas esse personagem que ele vai apresentar aqui, ou sobre a obra que ele publicou, num dos eventos da escola do Ministério Público, eu falando sobre memorial, era um evento para falar para a sociedade civil organizada. Tinha uma senhora sentada à frente, e ela ficou levantando o braço. Eu falei, a senhora pode falar? Não, eu falo no final. Aí, no final, ela chegou e falou assim, olha, é o seguinte, eu
comprei uma casa aqui no Pacaembu e eu descobri que essa casa tem um sótão. Depois de 9 anos morando nessa casa. E aí eu descobri, por um acaso, que o senhor vinha dessa palestra, e eu descobri também que o senhor está fazendo alguma coisa ligada à memória. Eu não sabia para quem fazer. Quando eu desci lá no sótão, tinha 4 caixas de material que acho que tem alguma coisa a ver com o Ministério Público. Uma boa parte do acervo do que consta dessas caixas estão hoje expostas aqui no Memorial do Ministério Público, que é exatamente o grande personagem que o Dr. Kogan vai contar daqui a pouquinho. E dentre eles tinha simplesmente, para quem é promotor entende isso, a grandeza disso, a versão original em 3 idiomas, sob a forma de um panfleto como esse aqui, do Decálogo do Promotor de Justiça. A versão original do decálogo que está exposto aqui no memorial tinha ainda os panfletos originais daquele evento que era internacional, em 3 idiomas, guardados ali naquela casa, porque justamente essa grande referência histórica do Ministério Público de São Paulo e do Brasil morava nessa casa do Pacaembu. O senhor acredita nisso, Dr. Kogan? Morava exatamente nessa casa. Esse mesmo homem, cuja história o senhor vai contar daqui a pouquinho. É preciso definir, quando já tiver um acervo, me parece, um símbolo do memorial, uma imagem, um símbolo da história do MP. Em Minas Gerais, eu lembro que eu fui visitar, em Minas Gerais, eu não sei quem é de Minas Gerais aqui, tem 2 coisas que o Memorial de Minas me ensinou, óbvio, em primeiro lugar, que é uma covardia, porque eles também têm aqueles ícones como nós temos. Por exemplo, um dos maiores ministros da história do Supremo, que é o Nelson Hungria Hofbauer. E pouca gente sabe que ele também tem o sobrenome Hofbauer, porque depois da Guerra Mundial ele escondeu um dos nomes intencionalmente. E lá, por exemplo, tem uma peça, porque ele foi membro do Ministério Público antes de ser magistrado, uma peça com a assinatura completa. Só para quem entende de história sabe a grandeza histórica daquele documento. Da mesma forma, em Minas Gerais eu aprendi que o memorial foi construído e elegeram um símbolo. Lá me parece que é a urna, não é isso? Eu acho que de colheita de votos, me parece, de coleta de votos. Não sei se era do órgão especial, mas é a urna histórica. Aqui a gente tomou uma outra decisão, talvez porque esse seja o Ministério Público em quantidade o maior da América, pela dimensão de São Paulo. Quebramos a cabeça para criar esse conceito. E vocês vão poder ver, com todas as mazelas do que nós somos, que a porta de entrada e o símbolo do Memorial do Ministério Público de São Paulo é a foto 3x4 da carteira funcional do dia que eu entrei, no primeiro dia, e de todo mundo da história, está lá pregado. De tempos em tempos a gente tem que atualizar isso e acrescentar mais fotos. Mas todos estão lá. Só quem não tinha foto da 3x4 no dia que entrou é que não está lá. Todo mundo está lá. Aí virou para o bem, algo lúdico para que os colegas gostassem do memorial, porque virou foco de curiosidade. Então o colega vai lá sem saber o que é aquilo, e toda semana a gente vê alguém na parte da tarde procurando ou reclamando, a minha foto não está aqui. Isso virou algo importante e uma referência importante para o MP de São Paulo. Eu vou encaminhando já para o final. Institucionalização do memorial. Quando criou um ambiente propício, politicamente, com memória, com símbolo, etc. Óbvio, estruturação física, cada um vai fazer o seu modelo com expertise de profissionais, etc., etc. Mas ato normativo institucionalizando foi o primeiro passo. Segundo passo, ter alguém de gestão, independente de quem está aqui. O que nós fizemos aqui foi, para chegar na Carina, descobrir que oficial de promotoria tinha formação em história. E tem. Ou jornalismo, ou alguma área afim, numa visão interdisciplinar do problema, ou da questão, que pudesse, útil ou agradável, trabalhar no lugar da sua formação. Acho que isso é fundamental para valorizar, inclusive, os nossos servidores. Ou então, se eu não tenho isso dentro da minha unidade de Ministério Público, o que eu acho que precisa o Procurador-Geral,
incentivar quem está na gestão a fazer um curso, ou fazer vários cursos em relação a museus, história, etc., arquivos, etc., etc., etc. Para onde a gente tem que chegar, e eu já falei sobre isso aqui, nós temos que colocar, se isso aqui fosse um congresso, seria minha tese, tá? O memorial do Ministério Público de cada estado, nós temos que colocar na lei orgânica, como uma unidade que faz parte da estrutura do Ministério Público. Senão a gente não vai institucionalizar isso como um instrumento de história. Tem que estar na lei. Não pode ser ao acaso de um procurador-geral revogar um ato. Tem que estar na lei orgânica, minha percepção, isso. Ainda que um ato faça disciplina ou faça a regulamentação do funcionamento, regimento interno, composição, mas tem que estar na lei orgânica, na estrutura da instituição. Mais do que isso. Se isso aqui virou uma pauta, inclusive do Conselho Nacional do Ministério Público, uma norma programática para que todos tenham seu centro de memória, acho que, através desses eventos, esse é o 7º, salvo engano, não é isso? 8º. Acho, cada um tem a sua peculiaridade, cada estado tem a sua própria história, óbvio que a gente sabe disso. Mas a gente deveria construir, de baixo para cima e não de cima para baixo, uma taxonomia mínima. O que você quer dizer? Fora o regramento, a gente deveria se conversar, não só em termos informatizados, que é óbvio que isso é fundamental, mas uma parte da história do MP de São Paulo é do Brasil inteiro, e vice-versa. Então, uma parte do memorial deveria ser do Ministério Público Brasileiro, afinal de contas, está escrito na Constituição que a gente é regido pelo princípio da unidade. O MP é um só. Então, eu acho que isto, achar um ponto em comum, todo mundo vai ter a sua história particular, mas achar um ponto em comum, que signifique, antes de tudo, contar a história do Ministério Público Brasileiro, deveria ser uma prioridade de todos os centros de memória, e já que todos os profissionais estão aqui, está aqui uma ideia do que eu pensava lá atrás, do que deveria ser construído. Campanhas em escolas, etc. Se a gente vai ter o cuidado, nós pedimos aqui à época, ainda não deu certo por N motivos, mas desde totem eletrônico para criança, pessoa com deficiência, poder fazer visitação. Para alguém vir aqui visitar qualquer museu, já é difícil, hoje em dia, fazer criança ou jovem querer ir a museu, centro de memória. Lógico que tem que ter alguma coisa que atraia, alguma coisa interativa. E aqui em São Paulo, por exemplo, o Museu do Futebol foi um exemplo de como conseguiu fazer uma grande revolução em relação a isso. Lógico que o futebol é mais fácil, é uma pauta que é de paixão. Mas quem já foi conhecer o Museu do Futebol entende que tem coisas singelas contadas com tecnologia, que aquilo serve àquela geração de uma forma diferenciada e distinta. Acho que isso é importante. Deveria ser uma pauta recorrente que os centros de memória dos MPs tivessem um dia da semana ou a cada quinzena para contar um trecho de uma entrevista qualquer da memória oral. E que tivessem, uma vez por mês, recebessem alunos para contar o que nós somos. Organicamente, não é porque eu fui funcionário, porque eu acredito nisso. Todo mundo que está aqui, que é do MP, é uma peça numa engrenagem de uma instituição que, desculpa dizer, não tem nenhuma instituição no país igual ao Ministério Público. Às vezes a gente nem sabe disso. Você fala que você ganha dinheiro numa instituição que tem o poder de transformar a vida das pessoas, às vezes a gente se mira em exemplo de homens e mulheres não tão vocacionados e idealistas. Mas eu sou da época ainda, Dr. Koga, também é, em que se dizia, para entrar no Ministério Público, que era preciso predisposição de alma. Se falava assim, ninguém se faz justo nem por concurso e nem por eleição. Carteira funcional não prova a autoridade de ninguém. As pessoas te respeitam pelo seu hábito, ou para usar a expressão do amazonense Tiago de Mello, nós não somos melhores do que ninguém. O que é melhor é a nossa causa. Ninguém, em nenhuma instituição do Brasil, tem a causa social que o MP tem. E eu acho que isto basta, por si só, para falar. Eu quero encerrar contando uma pequena historinha e mostrando um vídeo antes de apresentar essa figura histórica e icônica do Ministério Público de São Paulo. Eu quero contar que, dentre uma das pílulas para amarrar todo mundo politicamente, a gente teve uma ideia.
Nós trouxemos, a partir de 2013, uma grande agência de publicidade para o Ministério Público de São Paulo, que só faz trabalho pro bono. Eles acreditam, eles nunca tinham trabalhado para órgão público. E falaram, só fazemos se a gente acreditar na causa. Ok. Dentre outras coisas, eles fizeram uma ideia singela. Nós pegamos todas as entrevistas que a gente já tinha feito até aquele momento, recortamos alguns trechos junto com eles, e foi contada uma pequena historinha sobre mulheres e homens do Ministério Público de São Paulo, a partir de trechos naturais da entrevista, como se fosse um roteiro pensado. Até o tom de voz não é o mesmo. É uma ideia singela, mas que eu acho que reflete um pouquinho porque que o símbolo do MP de São Paulo são as fotos 3x4 de todos, e reflete um pouquinho a história de uma geração que ainda acreditava em predisposição de alma, em vocação, e uma instituição que serve não como um fim em si mesma, mas como um instrumento de transformação da vida dos outros. É por isso que eu queria convidar todos vocês para assistirem singelamente o vídeo que foi feito à época, com uma pílula do lançamento do memorial. Som. Um país que não tem memória, uma instituição que não tem memória, é uma instituição que se enfraquece. Não é possível decifrar a vida, compreender o mundo, entender os homens, interpretar o presente, ou mesmo formular prospecções para o futuro, sem o conhecimento da história. Se a gente não conhece a história, a gente vai ficar repetindo os erros. Os promotores escolheram uma carreira que é maior do que o sonho dos que a imaginaram. Não sei se eles sabem disso, mas se pensarem bem, a carreira é maior também do que o sonho que eles tiveram. Eu continuo a mesma garra, a mesma disposição do promotor público, que assim era o nome, de quando eu tinha 20 e poucos anos. Nesta altura, é claro, esta garra, temperada pela experiência. O Ministério Público de São Paulo merece qualificativo de verdadeiro combatente pela democracia. E eu encontrei no Ministério Público a carreira ideal, perfeita, que nos dá a chance de lutar por aquilo que a gente acha certo, aquilo no qual a gente acredita. É inacreditável que naquela época eu pudesse imaginar que o Ministério Público teria o crescimento que teve hoje, a pujança que tem hoje, a importância que tem hoje. Nós podemos marcar a história do Ministério Público antes e depois da Constituição de 88. A partir dali, evidentemente, o Executivo percebeu que, em razão da Constituição Federal, as coisas tinham mudado. O MP não pode abrir mão de jeito nenhum dessas prerrogativas. O Ministério Público de hoje, que é um Ministério Público grandioso, talvez seja não, é, sem medo de errar, a instituição mais respeitada hoje no país. O Ministério Público Paulista, ele foi o embrião da estrutura institucional do Ministério Público brasileiro, que este legado vai constituir a base para que outras pessoas que virão depois de nós possam seguir, possam aprender e possam até não fazer. Eu me preparei para ingressar no Ministério Público, não só intelectualmente, mas acho que sentimentalmente também. Para ser promotor, tem que ter gosto e vocação. Não sei por onde começar ou por onde terminar, mas a minha ligação com o Ministério Público. Não há instituição mais afeiçoada à cidadania do que o Ministério Público. São uma das instituições básicas do Estado, um dos pilares do funcionamento da democracia. Sem Ministério Público independente, autônomo, não há democracia. Impossível ter democracia. E se nós perdermos essa história,
Se nós não tivermos a sabedoria de preservar esses conhecimentos, nós não poderemos, no futuro, saber como nós chegamos hoje ao que nós somos. O Ministério Público, para mim, foi toda a minha vida. Um país que não tem... Eu encerro minha fala dando esse testemunho público e essa homenagem pública, convidando para vir fazer uso da palavra uma das maiores referências da história da Corregedoria e da história da instituição do Ministério Público Paulista e do Ministério Público Brasileiro. E já fazendo um apelo público de que ele seja, inaugurando as entrevistas da Corregedoria, o primeiro a ser entrevistado. Dr. Arthur Kogan, uma salva de palmas para o senhor.